E aí, peãozada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Utopia TV. Esse é o Segundo História e hoje a gente vai ter mais uma super aula para você. Hoje a gente vai falar de um caboclo, velho, um caboclo ruim. Ele passou na fila da maldade várias vezes. Ele conseguiu ser odiado, cara, porque ele era um cara extremamente perverso. O nome dele é Rasputin. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre ele ou numa aula de história ou então assistindo um filme da Disney. Lembra dele? Cabeludão, assim, 1,93 m, com cara de mal. Esse cara aqui mesmo, ó. O bicho feio, cara. A história dele é super interessante. E se você não é inscrito no canal ainda, galera, se inscreva, assista, compartilhe. Vale muito a pena. A gente tem se esforçado para fazer o melhor para vocês. Antes de falar do Rasputin propriamente dito, é importante que a gente faça uma pequena introdução sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa aconteceu em 1917 e ela vai transformar o país. A Rússia tinha características ainda do medievo, né? Tinha um pé no feudalismo, ainda tinha nobreza, tinha camponeses e estava tentando se industrializar. A Rússia é o maior país do mundo, galera. Enquanto grande parte da Rússia estava ainda na Idade Média, a parte europeia já estava começando o capitalismo. Então essas diferenças sociais, econômicas e políticas vão levar a Rússia a uma revolução em 1917. Inicialmente, quem promoveu essa revolução foram os liberais. Eles queriam implantar uma república na Rússia. Com a radicalização, os socialistas acabam tomando conta da revolução. O povo se une aos partidos socialistas e a revolução acaba ganhando um corpo muito maior. Milhares de pessoas vão ser mortas, presas, milhares de pessoas vão ser torturadas e o poder vai ser implantado durante vários anos. O grande líder comunista dessa fase vai ser Lenin e depois ele vai ser substituído por Stalin. Basicamente, quando se implantou a Revolução Russa, haviam dois partidos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram a maioria, o partido maior. O menchevique era um partido menor. Eles tinham menos componentes. Então esses dois partidos, os mencheviques e os bolcheviques, eles vão assumir o poder na Rússia. Em seguida, eles vão promover uma série de reformas. Os primeiros a assumirem o poder na Revolução Russa foram os mencheviques. Só que as propostas deles, as reformas, não eram muito boas. O povo acabou tirando eles do poder. Em seguida, quem assumiu foram os bolcheviques. O principal líder bolchevique era Lenin. Na verdade, haviam três líderes: Lenin, Trotsky e Stalin. Mais pra frente, Lenin acaba morrendo, Stalin assume o poder e impõe um socialismo ditatorial na Rússia. Mas lembrando vocês, esse não é o tema da nossa aula. Inclusive, a Revolução Russa pode ser um tema de uma outra aula. Se vocês querem que a gente volte a falar da Revolução Russa de uma maneira mais detalhada, comenta aqui embaixo. A sua sugestão é importante pra gente. O nome verdadeiro de Rasputin, já que Rasputin era só um apelido, é Grigori Yefimovich Novik. Esse é o cara mais conhecido como Rasputin. Ele nasceu na Sibéria, ele era um camponês e vivia ali em uma família muito pobre. Como qualquer camponês, ele vivia da agricultura. E Rasputin era um cara extremamente simples nesse período ainda. Ele já era uma figura bem conhecida na aldeia dele, porque ele tinha uma peculiaridade, ele tinha quase 2 metros de altura. Então ele já era um cara conhecido pela sua altura. Rasputin era um cara muito carismático e sabia muito conversar com as pessoas. Ele se casou, teve 2 filhos. Nessa época, Rasputin conheceu uma seita semi-cristã chamada de Clistes. Esses caras cristãos promoviam ali uma série de rituais e Rasputin gostou desses rituais. Eles acreditavam que a gente só conhecia a salvação se a gente pecasse antes. Então, cara, eles não se importavam em pecar. Eles promoviam o adultério, o incesto, orgias. Eles imaginavam que pecando bastante, eles alcançariam a salvação. Nesta seita, então, ele juntou 2 coisas: a fome e a vontade de comer. Ele queria pecar e os caras diziam que pecar levaria ele à salvação. Rasputin entrou de cabeça nessa. Ele acabou se relacionando com 2 mulheres casadas e isso gerou problemas para ele. Por quê? Os maridos da mulherzada lá ficou tudo doido, queria matar ele, ele teve que fugir. Então ele sai da Sibéria e ele vai para São Petersburgo, que na época era a capital da Rússia. Vale lembrar vocês, galera, que a maioria da população russa é de uma religião chamada Igreja Ortodoxa Cristã. Quando Rasputin chegou na capital, então, ele já se intitulava um cara santo. Rasputin vai ficar conhecido como o monge santo. Cara de monge ele não tinha nada, mas naquela época ele era conhecido assim, né? Chegando lá, ele conhece um padre da igreja ortodoxa. Esse padre apresenta Rasputin para a nobreza russa que vivia naquela cidade. A nobreza russa, que já era pecaminosa de uma certa maneira, encontrou um cara que dizia que o pecado poderia levá-los à salvação. Juntou tudo: a fome, a vontade de comer e uma plateia rica, cheia da grana para patrocinar o que Rasputin quisesse fazer. Rapidamente, Rasputin se tornou um cara famoso então e conhecido. Ele era um guru, ele aconselhava as pessoas, conversava, ele era uma espécie de psicólogo, psiquiatra, médico, ele era tudo, um charlatão.
Até parece um autoproclamado filósofo que a gente conhece aí das redes sociais. Rasputin, então, cara, com essa história toda de pecar e ser salvo, acabou conquistando várias mulheres. Ele se relacionava com muita gente e os homens admiravam ele, o que é incrível isso. Ele, às vezes, ficava com a esposa do cara e o marido ainda admirava ele, porque ele era um guru, ele era bem aceito, tudo que ele falava, de uma certa maneira, era aceito ali pela nobreza. Não demorou muito, cara, para Rasputin chegar onde ele queria, fazer amizade com a família real russa, a família Romanov. Então agora, galera, a gente já está reunindo aí um outro personagem da Revolução Russa, que é Nicolau II Romanov. Esse cara, o rei da Rússia, na verdade ele é o czar da Rússia, né? Czar vem da palavra latina César. Eu dei uma aula sobre Roma. Inclusive, se vocês quiserem ver essa aula, clica no card que vai estar aqui do meu lado esquerdo. Nessa aula sobre Roma, eu falei que Júlio César foi um importante governante romano, mas ele não foi imperador. Isso implica em dizer que todos os governantes depois de Júlio César vão se chamar César, menos Otávio. Como César vai se transformar em sinônimo de imperador, isso vai caminhar por toda a Europa, vai passar o tempo e em vários outros lugares César vai significar imperador. Só que a palavra César em latim se escreve um pouco diferente. Quando chega na Rússia, se chama czar. Então czar significa imperador. Nicolau Romanov era casado com Alexei, uma princesa alemã. Junto, eles tiveram 4 filhas, só que Nicolau desejava ter um filho. Depois de muito tentar, Nicolau acabou tendo um filho, Alexei. Só que o filho acabou nascendo com uma doença. Ele era hemofílico. De vez em quando, ele sangrava pelo umbigo. O casal Romanov levou em todos os médicos que eles podiam. Na própria Rússia, foi para a Europa, até no norte da África. Eles procuravam alguém. Depois de tentar a ciência e a medicina sem sucesso, eles passaram a procurar pessoas com magia, curandeiros, alguém que pudesse ajudar de alguma maneira. O casal Romanov vai ser levado a conhecer o meu amigo Rasputin. E pasmem, Rasputin vai conseguir aliviar e quase curar o Alexei. Como o Alexei ficou bem melhor depois que o Rasputin passou a visitar a família real, rapidamente a princesa, a rainha no caso, né, a Alexei, começou a gostar muito do Rasputin, porque ele trazia ali a paz que ela desejava, a cura para seu filho. Com o passar do tempo, Rasputin se tornou muito influente. Ele começou a ficar muito conhecido, tanto na nobreza quanto na família real. Com o passar do tempo, Rasputin se tornou muito íntimo da rainha. Diziam por aí a lenda, a rádio fofoca, que Rasputin hipnotizou a rainha. Você está ficando com sono, mas antes de dormir, não se esqueçam, se inscrever no canal, compartilhar, clica no sininho e vamos lá, galera! Em 1916, Rasputin já está totalmente dentro do governo. Ele indica ministros, ele compõe impostos, ele controla a família de uma certa maneira. Quanto mais Rasputin controlava a família real, mais o povo odiava o rei. Eu vou contextualizar. Na Rússia, o rei tinha uma imagem quase santificada. O rei era adorado como uma pessoa divina pela população. Só que Rasputin era odiado. Ele era visto como um feiticeiro, alguém mau. Quanto mais o Rasputin influenciava a família real, mais a população passava a odiar o rei. Daí, a Revolução Russa vai ter esse pano de fundo para acabar acontecendo. E por que Rasputin tinha influência com a família real? Vale lembrar que a Rússia acabava de sair da Primeira Guerra Mundial. Romanov tinha muitos problemas para resolver e não conseguia resolver esses problemas sozinhos. Enquanto isso, a rainha se preocupava com seu filho doente. Rasputin, então, passou a ser uma pessoa muito influente. Muitos diziam que quem governava a Rússia de verdade era o nosso amigo, o Monge Santo. Assim como Rasputin tinha um talento para fazer amizade, com o passar do tempo, ele já dentro do poder na Rússia, começou a conquistar também muitos inimigos. Esses inimigos surgiram quando ele começou a substituir, né? Se você tira um ministro e coloca outro, aquele que você nomeou passa a ser seu amigo e geralmente aquele que você tirou passa a ser seu inimigo. Muita gente começou a desejar a morte de Rasputin. Rasputin era inteligente, ele percebia isso. Ele sabia que ele estava criando muitos inimigos. Mas Rasputin tinha uma fraqueza, alguma coisa que ele não conseguia dizer não. Rasputin adorava mulheres, ele era mulherengo pra caramba, cara. Vai ser aí que seu inimigo vai preparar uma armadilha para ele. O que eles fizeram então? Eles pegaram uma belíssima atriz russa, uma modelo chamada Irina, e ela fingiu estar interessada no Rasputin. Ela marca um encontro com ele em um prédio do subúrbio e nesse apartamento ela estava esperando o bicho lá, né, o Rasputin. Rasputin, louco para pegar a mulher mais bela da Rússia naquele período, vai à noite encontrá-la. Quando Rasputin chega lá no apartamento, cara, ele encontra a Irina? Não, ele encontra
comida. Tinha muita comida. Rasputin, ele adorava comer também. Acho que era a segunda coisa que ele mais gostava. A primeira era as mulheres, né? Começou a comer e beber de tudo. A comida estava envenenada e ele não morreu assim mesmo. Seus inimigos que estavam ali observando tudo escondidos esperavam que ele morresse, mas o cara não morria. Até quando Rasputin comeu tudo e cansou de esperar, ele levantou e saiu do hotel, já que a Irina não chegava. Quando ele chegou na porta do hotel e estava indo embora, ele levou 2 tiros no peito. E adivinha? Não morreu. Levantou e saiu andando calmamente, como se nada tivesse acontecido, mesmo depois de ter sido envenenado e levado 2 tiros. O cara, não satisfeito, meteu um tiro nas costas dele. Aí ele caiu. Eles vão pegar o corpo de Rasputin e joga dentro do rio. Lá no rio, Rasputin acaba afogado. Depois de morto, eles fizeram autópsia em Rasputin e descobriram que ele morreu por causa do afogamento. Não foi o veneno e nem foi os tiros que mataram o cara. Esse era ruim mesmo. Até para morrer estava difícil. Bom, Rasputin morreu, galera. Em 1916, o ideário da Revolução já estava acontecendo, aí vale a pena a gente falar sobre 2 curiosidades sobre ele. A primeira, ele previu a própria morte. Dizem que dias antes de ser morto, ele chegou para o Romanov, o Nicolau, ele disse que se fosse morto por pessoas pobres, não teria problema, Romanov ia governar normalmente. Mas se alguém da nobreza assassinasse, ele falou para Romanov, você também vai morrer. E pasmem, um tempo depois, a família Romanov vai ser toda assassinada no fervor da Revolução Russa. Uma outra curiosidade, isso a gente não sabe se é verdade, mas vale a pena lembrar aqui que é muito engraçado, quando encontraram o corpo de Rasputin dentro da água, as pessoas que tiravam ele dali, obviamente odiavam o cara, Rasputin era odiado. Ele foi mutilado, ele foi esquartejado, e uma das partes do corpo dele que foi retirado foi a sua genitália. Dizem que eles retiraram a genitália dele e ela foi arrastada pelas pessoas como um prêmio, um troféu. E anos depois, essa genitália foi parar em um museu. Isso tudo, galera, é só uma lenda, a gente não sabe se é verdade. Mas aí demonstra o tanto que Rasputin era um cara muito louco. Rasputin previu a própria morte, previu uma série de coisas que aconteceram na Revolução Russa. Mas diante do cenário, não é muito difícil imaginar também que ele seria morto daquela maneira. Obviamente, esse vídeo não é suficiente para você saber tudo sobre Rasputin e nem sobre a Revolução Russa. Pesquise, galera, leiam, é importante. Agradeço vocês mais uma vez. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de falar pro seu vizinho e pro seu amigo. Pô, galera, dá uma assistida lá no canal Utopia. Só tem vídeo massa. Muito obrigado, galera. Valeu!